Bom, galera, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é André Dalcin, eu trabalho aqui na Planos Assessoria e sou um dos responsáveis aí pela manutenção da arquitetura, parte de hardware, redes e afins. Sou analista de sistemas, desenvolvedor também, e hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre virtualização. Mas enfim, o que é virtualização? Cara, virtualização é a arte ou a tecnologia que nos permite emular ou reproduzir dispositivos físicos de uma forma virtual ou lógica, né? Então, um exemplo disso aí é você criar uma máquina virtual com um sistema operacional, ou com um serviço, ou com uma emulação de algum software de roteamento e assim sucessivamente. No nosso caso, a gente utiliza para vários fins aqui na empresa e agora eu vou explicar um pouco sobre isso. Para que serve a virtualização? Já meio que expliquei ali atrás, mas é assim, serve para você melhor aproveitar o seu parque de máquinas, serve para você centralizar o seu trabalho, serve para você gerenciar de forma mais eficaz os recursos que você tem disponível no seu parque de máquinas e na sua infraestrutura como um todo. Quais os benefícios de uma virtualização? Bom, cara, os benefícios eles são muitos. Eu coloquei alguns aqui, mas existem bem mais. Mas alguns deles aqui como melhor uso de hardware novo e antigo. O que isso quer dizer? Pense você o seguinte, que você tem uma infraestrutura computacional e você tem que suportar uma série de aplicações, bancos de dados, softwares de terceiros, né, softwares próprios, e cada ferramenta dessa demanda uma determinada quantia de recurso. E aí você chega num ponto que comprar servidor, comprar computador para aumentar a sua capacidade de processamento acaba sendo oneroso, né? Tanto em espaço, gasto de energia, né, monetário, tá? Então, o melhor uso quer dizer o seguinte, que com a virtualização você pode utilizar aquele computador antigo que você tem e também o servidor novo ou qualquer outra máquina que tenha uma determinada capacidade de processamento mínima que os softwares de gestão de virtualização pedem, né? Economia de servidores e equipamentos. Por que economia? Porque você aproveita de forma muito mais ampla aquele recurso computacional que você tem. Como eu citei no tópico anterior, no melhor uso de hardware, o que acontece? Vamos supor que você tem 3 bancos de dados, né? Você tem 3 servidores de banco de dados, um MySQL, um PostgreSQL ou SQL e um NoSQL, um MongoDB da vida. Você tem que dividir em uma máquina só, né? Você precisa dividir o processamento desses recursos. E cada um, logicamente, mesmo que parametrizado da melhor forma possível, vai acabar em um momento ou outro utilizando ou aproveitando-se de recursos no momento específico, de uma carga alta de dados, e vai acabar atrapalhando essa outra ferramenta a trabalhar, tá? E você nunca vai conseguir fazer com uma máquina só, digamos assim, um gerenciamento eficaz desses recursos, porque uma hora dessas vai dar uma fuga, uma falha ali, tá? E mais para frente eu vou explicar como isso funciona dentro da virtualização. Ao aumento da produtividade, por quê? Supondo-se que eu precise, e vai cair no tópico de escalabilidade ali, supondo-se que eu precise aumentar, comprar mais um servidor, né? Mas beleza, mas eu tenho mesmo que comprar um servidor ou eu posso criar uma máquina virtual dentro do meu sistema de virtualização e parametrizar ela com memória, processador, cotas de disco para fazer funcionar aquele determinado recurso que eu quero, né? A escalabilidade é justamente por isso. O que acontece? Supondo-se que eu tenho um software, né? E eu preciso
colocar mais uma máquina para atender a demanda de requisições no meu back-end, por exemplo. Então, o que acontece? Em sistemas normais, o cara talvez pode pensar em querer comprar um novo equipamento e plugar esse equipamento na rede dele, na infraestrutura dele, instalar um software lá, um sistema operacional, um Linux, um Windows, ou Unix, ou whatever, né? E aí ele vai ter que de novo cair lá naquele gerenciamento de hardware, porque ele vai usar um servidor só para levantar um recurso, logo ele vai querer colocar outro recurso para aproveitar o hardware, e isso vai gerar aquela bola de neve interminável de gerenciamento, de mau gerenciamento e tudo mais. Escalabilidade, então, é o que? Você simplesmente vai lá, cria uma máquina virtual com X memória, X processador, X núcleos, entendeu? De virtual CPUs e pá, instala o seu sistema operacional ou qualquer outra ferramenta que você quer e põe o seu software ou o seu produto para rodar naquela máquina virtual. Gerenciamento centralizado e fácil, por quê? Lá na frente, lá no final, eu vou dar uma explicação, digamos assim, não em live code, mas explicando mesmo, mostrando como funciona, que é assim, quando você traz o seu ambiente físico, de computadores físicos, para o ambiente virtual, você simplesmente esquece de estar toda hora indo lá dentro do seu centro de processamento de dados. Você simplesmente vai acessar uma ferramenta, seja ela web, ou seja ela via command line, via CLI, ou uma ferramenta gráfica, no caso, tá ok? E ali dentro você vai ter acesso a fazer attachment de disco, attachment de rede, de aumento e diminuição de memória, entendeu? Eu preciso, a minha demanda está muito alta em cima dessa VM, desse recurso aqui que eu estou usando aqui para o meu back-end, eu preciso aumentar a capacidade de processadores. Eu tendo isso disponível na minha infra virtual, eu simplesmente pauso essa máquina virtual, né? E vou lá e edito ela e falo, eu tenho um núcleo só, eu quero colocar 3 núcleos. Pausei, alterei, quero aumentar a memória. Simplesmente arrasto uma setinha para o lado, a memória é aumentada, CPU alterado, start de novo nela e vida que segue, felicidade, né? E até porque eu nem fui lá no servidor, não fui lá dentro da minha infra física, eu simplesmente acessei via celular, via computador, via qualquer coisa que eu tiver na mão aí que me permita acesso à internet ou acesso à rede e assim sucessivamente. Economia de energia, por que não? Sim, economia de energia. Por quê? Se eu aproveito melhor o meu hardware, a minha infraestrutura física, logo eu deixo de ficar investindo em equipamento. Eu estou aproveitando o máximo que eu posso do meu equipamento atual, entendeu? E numa primeira instância, de médio a curto prazo, ou até mais, eu já estou economizando energia. Porque o fato de eu não estar comprando mais 5, 6 servidores aí para ficar inserindo um monte de programas que vai ficar tudo bagunçado, perdido lá, eu tenho que ficar trocando porta de um servidor de banco de dados, porque eu tenho que rodar 2 instâncias do mesmo servidor, só que eles, por exemplo, eu estou servindo a aplicação para empresas distintas e elas não podem ter o mesmo sistema gerenciador de banco de dados. Por exemplo, um banco de dados da empresa A não pode rodar dentro do mesmo SGDB da empresa B. Eles têm que ser distintos. Então, logo eu vou ter que trocar a porta de comunicação de um ou outro. Isso já, por si só, na minha opinião, não é que é uma coisa errada, é totalmente possível de ser feito, porém, eu não considero uma boa prática, porque daqui a pouco a gente volta lá naquele tópico anterior, que a empresa A está consumindo mais recursos do servidor do que a empresa B, entendeu? E aí isso já ferra tudo. Então eu não preciso ficar comprando mais máquinas, logo eu economizo um pouco de energia, tá ok? Porque eu vou gastar menos energia porque minhas máquinas são virtuais, a minha virtualização está aproveitando todo o recurso que eu tenho computacional, tá ok? Eu poderia ficar falando sobre benefícios aqui por muito tempo, mas assim, é uma talk mais, digamos assim, mais superficial, então vamos lá. Desvantagens. Existem algumas desvantagens. Eu, por exemplo, acho que não são desvantagens, mas vou falar sobre 2 aqui que eu considero, e as pessoas têm a mania de considerar como um problema. Primeiro, treinamento. Olha,
Virtualização, assim como qualquer outra coisa que você se propõe a fazer, desde aprender a utilizar uma calculadora financeira até aprender a ler e escrever, você precisa demandar tempo, e tempo demanda dinheiro. Então, dentro da virtualização ou dentro de você aprender a fazer um vídeo para o YouTube, é o mesmo tempo que você vai desprender. Então, esse negócio de que você gasta dinheiro e tempo com treinamento e é uma desvantagem, eu não considero isso. Que você aprende hoje, você melhora o seu conhecimento hoje para não ter trabalho amanhã. Isso é uma coisa que, na verdade, eu coloquei aqui mais para desmistificar, entendeu? Assim como outras pessoas imprimirem um ritmo de que treinamento não é despesa, treinamento é melhoria, treinamento sempre foi para melhorar. Lógico, você tem a curva de aprendizado, né? Mas é ao mesmo tempo, às vezes, do que você pegar e mudar toda a sua stack física lá para remanejar ferramentas dentro de um servidor físico, né? Como todo o parque de máquinas, como toda a infraestrutura, se queimar uma placa de rede de um data center, de um servidor, enfim, você vai ter que, às vezes, se você não tiver uma redundância, você vai ter que rebolar, entendeu? Mas é lógico que um ambiente computacional precisa ter uma certa redundância, entendeu? Então, precisa ter essa questão da segurança aí, né? O espaço em disco para armazenar os snapshots. Bom, isso aí realmente eu digo assim que não chega a ser um problema grave, mas é um problema. Imaginemos o seguinte, nós temos aqui uma ferramenta que tem uma máquina virtual que está utilizando-se de discos atachados nessa máquina virtual que giram aí em torno, aí, vamos supor, de 3 teras de informação. Esses 3 teras, que não quer dizer que eu estou utilizando 3 terabytes de disco 100%, mas vamos supor que eu tenho 3 teras entre discos que estão particionados, um para log, outro para data, outro para file, outro para archive, enfim, tá? E um está servindo para compartilhamento, né, em rede e tudo mais. Se eu for tirar um instantâneo dessa máquina virtual e tiver 3 teras de disco, de cota apontando para esse disco, para essa máquina virtual, eu preciso ter 3 teras de armazenamento para mim colocar o snapshot, entendeu? Se eu for tirar um instantâneo, né, que é um snapshot dessa VM, assim como qualquer outra VM que estiver rodando dentro da minha stack ali, eu vou precisar ter esse espaço. É claro que esse não é um espaço especializado, eu posso simplesmente ter armazenamento em discos mais simples, eu não preciso ter aí, eu não sou obrigado, é claro que quanto mais velocidade melhor, não preciso ter ter lá terabytes de SSD para fazer armazenamento de snapshots, eu posso me utilizar de discos SATA de 7200 giro, enfim, entendeu? Porque quanto mais rápido melhor, mas não sou obrigado, eu posso fazer de várias formas. Só que tenha em mente que se você está alocando recursos para suas máquinas virtuais e esses recursos precisam ter instantâneos diários ou dependendo da sua realidade, cada contexto é um contexto, então você precisa ter noção disso, que o que serviu para mim, para nós aqui na empresa, talvez não vai ser o que vai servir para você aí no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, enfim, tem que ter muito cuidado com isso. Mas o que eu estou esclarecendo para vocês é isso. Se você tiver 20 máquinas virtuais e essas máquinas virtuais você vai tirar um instantâneo delas ao mesmo tempo e elas estiverem utilizando 20 GB de disco, você vai ter que ter 20 GB para armazenar esse instantâneo, entendeu? Isso é um detalhe, tá? Mas por enquanto, no que eu conheço, no que eu percebi do que a gente está utilizando aqui, isso aí que uma das possíveis desvantagens de você utilizar a virtualização, tá? E cara, assim, como é que eu posso explicar? É algo, cara, que te dá uma tranquilidade assim de manutenção, te dá uma performance assim bastante avantajada levando em consideração que você consegue gerenciar quantidade de memória para cada VM,
ou para cada recurso. Você precisou de disco numa VM, não se desliga servidor, você simplesmente atacha. Logicamente você vai ter que ter uma infraestrutura montada ali, você vai ter que ter um storage, você vai ter que ter disco sobrando no servidor físico, atachado diretamente ou através de fibra ótica ou através de extensões de cabos, SCSI, enfim, uma série de possibilidades, entendeu, que você tem aí. Mas precisou de disco, pá, conecta, eu quero tantos giga, beleza, você vai fazer uma conexão lá, vai fazer uma configuração, eu quero tantos giga para isso, quero tantos giga para aquilo, atachou e seguiu o baile, entendeu? Então, eu vejo mais vantagens do que desvantagens. Alguns exemplos de tecnologias de virtualização, eu citei algumas aqui, as que eu mais tive contato até hoje. Lógico, existem inúmeras outras. Se você entrar na Wikipedia lá, você vai olhar que tem uma lista bem interessante de exemplos e tal, mas o primeiro, né, e é o que nós utilizamos aqui na Planos Assessoria, é o XCP-NG. Ele é um fork do último item aqui, do Citrix Hypervisor, que é o Zen Server. A Citrix, ela liberava até uma certa versão do Zen Server, ela liberava de forma gratuita, aberta, digamos assim, o uso dessa ferramenta, e com o passar do tempo, a partir de uma certa versão, ela começou a limitar, né? Ela começou a colocar algumas limitações para esse ambiente de virtualização ser utilizado livremente. E aí alguns engenheiros, algumas pessoas, enfim, criaram esse projeto XCP-NG, tá? Ele está disponível no site na internet, é um .org, ele é baseado em CentOS 7, tá? E é bem legal, bem estável, estou utilizando aqui na empresa, tá? Tem a VMware, que é bastante conhecida aí, ela tem para ambiente de servidor, e você tem instalação para ambiente desktop aí, para você conseguir emular máquinas virtuais no seu desktop para fazer testes e tal. Hyper-V, que é o Hyper-V da Microsoft, tá? Que é um hypervisor que a Microsoft implementou e colocou esse nome, tá? O VirtualBox, que é da Oracle, tá? Que é uma ferramenta bastante utilizada, ela é open source também, se não me falha a memória. Para quem gosta de fazer emulação aí, testes no seu desktop ou no seu ambiente de trabalho aí, pode utilizar ela, que ela é bem legal. E o Citrix Hypervisor, que é da Citrix, que é um deles, o exemplo é o Zen Server. Então essas são as tecnologias que eu quis citar aqui para vocês, que são passíveis de serem implementadas na sua infraestrutura. É claro que cada uma desses exemplos que eu citei aqui para vocês tem os seus prós e contras, como eu citei ali. Alguns são semelhantes entre si aí, né, os prós e os contras, e alguns, por exemplo, você tem que ter licenciamento de software. Por exemplo, nós optamos aqui pelo XCP-NG porque ele é open source, ele pode ser utilizado e tudo mais, tá? Não estou dizendo aqui de forma nenhuma que se você instalar ele, você vai poder usar um Windows pirata lá dentro. Não me entendam mal, não estou falando sobre isso, tá? Estou falando que nós podemos utilizar o XCP-NG aqui porque ele é open source e tudo mais, tá? Mas se você usar um VMware, provavelmente você vai ter que ter um licenciamento. Hyper-V, você vai ter que ter licenciamento do sistema operacional, da plataforma que suporta ele e tudo mais, e assim sucessivamente. O que eu instalar dentro das VMs que eu for criar, né, que a equipe for criar, aí é de responsabilidade da empresa. Ou seja, se você for instalar uma máquina virtual dentro do seu ambiente virtualizado com um sistema operacional proprietário, logicamente você vai ter que ter a licença ou correr o risco, né? Eu não recomendo, não corra o risco, use software livre, tá? E agora eu vou, né, passar para esse último slide aqui, mas eu vou dar uma palhinha para vocês de forma visual, assim, em live mesmo, digamos assim, né? De como funciona, de como é o ambiente depois de configurado e tudo mais, e como que é simples, de certa forma, de você criar uma máquina virtual, tá? Então, vamos lá. Bom, então, aqui eu estou utilizando uma
uma ferramenta chamada XCP NG Center, tá? Ela também faz parte do projeto, do processo de desenvolvimento da ferramenta de virtualização, e ela é desenvolvida para Windows. Para Linux ainda não tem nenhuma ferramenta desktop para manutenção, para o gerenciamento do ambiente virtual. Existe uma ferramenta web, tá? Que você implementa ela dentro do seu ambiente virtual, e aí você consegue acessar ela via web browser. Porém, eu não curti muito o uso dela, eu preferi utilizar por aqui. A visão inicial aqui essa tela. Aqui você tem esse botão de Add Server. O que isso aqui quer dizer? Quando você pega uma máquina nova, quando você adquire, ou você pega um computador que você já tinha e vai atachar na sua stack de virtualização, você tem que baixar, né, queimar um CD, enfim, antigo pra caramba, ou colocar num dispositivo USB e fazer a instalação do sistema operacional XCP-NG, que é aquele que eu falei que é baseado, no caso, no CentOS, na versão 7 alguma coisa. E aí você instala ele no seu servidor físico, ele vai pedir uma série de configurações, é bastante rápida a instalação, você vai colocar nome, endereçamento IP, essas coisas, criar... me fugiu o nome agora. Você vai criar, por exemplo, se você estiver utilizando algum tipo de roteamento através de VLAN, e assim sucessivamente você vai fazer a configuração ali, tá? E depois que você fez a instalação dele, você vai vir aqui no Add Server, vai colocar o IP, né, ou o nome do seu servidor. Se você tiver um servidor de DNS configurado na rede, você já pode ir pelo nome. Ele vai pedir uma senha de usuário que você configurou lá na instalação. Uma vez que você adicionou, ele vai aparecer nesse painel do lado esquerdo aqui. E aqui vão estar disponíveis então as máquinas que nós temos aqui para trabalhar na virtualização, tá? Então o que acontece? Aqui nós temos então 5 computadores. Aqui a gente tem um Dell PowerEdge 2950. Se eu clicar sobre ele, isso aqui, detalhe, é o servidor físico, tá? Se eu clicar sobre ele, então eu tenho aqui no meu painel central algumas informações sobre o computador, né, físico, tá? O server uptime, e assim sucessivamente, IP dele, né? Você tem aqui a quantidade de memória RAM que está disponível para ele, tá? Ele tem 16 GB e eu estou utilizando, eu tenho disponível 7.9 GB. Ele está usando pro servidor de virtualização, né? Para o sistema operacional que mantém a virtualização funcionando, ele está utilizando 2.1 GB, tá? Eu tenho aqui uma máquina virtual com o nome de AI, né? Usando 6 GB, tá? Aqui tem os detalhes da versão, ó, a versão 7.6, tá? Na build de 2018, no mês 9. A licença desse cara é free, né? De livre utilização. Eu tenho 2 sockets nesse servidor físico, e aqui são os CPUs que tem nesses sockets, entendeu? Aqui está dando marca, modelo do servidor, né, do CPU, tá? A mesma coisa para esses outros computadores aqui. Aí logicamente cada um muda um pouco a configuração, né? Nessa máquina aqui eu já tenho 3 máquinas virtuais rodando, cada uma está usando 10.2 GB, 10.2 GB, 8 GB, tá bom? Tenho para o gerenciador, né, que é o XCPN de 3.2 GB, e aqui eu tenho outra configuração de processador. São dois processadores, né, 2 sockets, e cada um então possui aí 4 núcleos físicos, né, tá? Enfim, aí a mesma coisa vai acontecer para esses caras aqui. Bom, se eu clicar 2 vezes ou clicar no sinalzinho de mais aqui, eu vou ter disponível para mim algumas opções aqui. Aqui são as máquinas virtuais, né, que eu tenho nessa máquina, tá? Aqui são os meus storage repositories. O que são esses caras? São locais, né, são repositórios de armazenamento. O que é isso? Isso são configurações que nós fazemos para apontar para um determinado dispositivo, por exemplo, um HD ou uma outra forma de armazenamento. No caso aqui a gente tem o Docker Images,
que a gente está buscando ele via iSCSI, que é um protocolo de block storage, via rede LAN, enfim, tá? Ele está num outro IP, inclusive, tá bom? O tamanho desse dispositivo que está taxado aqui é de 90 GB, no caso, tá? Aqui eu tenho DVD drivers, que são os dispositivos físicos que estão naquele servidor. Tem um storage repository de ISOs que está apontando para um endereço IP, um compartilhamento Windows, tá? Local storage para armazenar discos locais e tal. Aqui também, ó, esse aqui está vindo via hardware HBA, né? Que esse aqui é via fibra ótica, tá bom? É um disco de 557 GB, tá? O backup aqui do Mongo eu estou fazendo ele também via iSCSI. Esse cara aqui, que é um outro storage repository, ele está físico através de HBA também, só que é através do cabo físico, da ligação física no próprio servidor, tá? São HDs que estão ali em RAID 1 no próprio servidor, tá? Na backplane do servidor ali, entendeu? Enfim, e voltando aqui, nós temos esses outros aqui também são swaps, né? São pedaços de discos que a gente está utilizando para swap para os servidores Linux que estão rodando nas máquinas virtuais. E aqui, por exemplo, nós temos uma máquina, um MongoDB Replica 701. A gente tem configurado para ele aqui algumas opções. Aqui eu estou utilizando 4 virtuais CPUs, tá? São 2 sockets com 2 cores por socket, entendeu? Tá? Isso é uma configuração que eu coloquei, eu poderia alterar ela. Memória, nós colocamos aqui 10.2 GB. Se eu pausar essa VM, eu simplesmente venho aqui, ó, arrasto para diminuir ou para aumentar. Se eu quiser aumentar, eu tenho que pausar ela para ele me dar a possibilidade de aumentar. É claro que a quantidade de memória vai ser definida pela quantidade de memória disponível que eu tenho no meu servidor físico no XCP-NG, né? No caso aqui, a gente tem 300 MB só disponíveis, mas isso nada me impede de pegar e colocar mais memória, tá? Né? E os storages são os mesmos que estão aqui, eles ficam alocados aqui. Então, se eu precisar, por exemplo, adicionar mais memória, por exemplo, mais HD, mais storage nesse cara aqui, por exemplo, eu simplesmente vou criar um storage repository e vou fazer um attach nele aqui, entendeu? Eu vou procurar um que esteja disponível, por exemplo, o teste, e vou fazer um attach aqui, entendeu? Quando eu fizer um attach desse aqui, automaticamente ele já vai aparecer para mim como um dispositivo de bloco lá dentro do sistema operacional. No caso aqui, ó, /dev/xvdc, entendeu? É como se fosse a mesma coisa lá que nos discos SATA e ATA era o /dev/hda1, HDA, HDB, entendeu? E assim sucessivamente. Então, praticamente é isso aí. Para criar uma VM, aqui eu tenho, por exemplo, nós como utilizamos CentOS aqui nos servidores massivamente, eu tenho uma máquina virtual aqui, que é um CentOS, tá? Se eu der um clique duplo nessa máquina aqui, eu vou iniciar ela. Então eu clico 2 vezes nela aqui, ela vai aparecer aqui embaixo dizendo que está Starting VM. E eu tenho um console. Então eu clico nesse console aqui, automaticamente ele já vai me redirecionar como se eu estivesse na frente de um computador. Eu tenho acesso ao teclado e tal, vou startar ela aqui. E se tudo der certo, nada vai dar errado. Tá? Uma vez que ela subiu, eu tenho esse computador para me utilizar com o que for necessário aqui. Networking, ele vai me dar a placa de rede, qual que é o IP que ele pegou. Aqui eu tenho, da VM, eu tenho o quanto de CPU que está utilizando, quanto de memória que está utilizando, o tráfego na rede, entendeu? Então assim, tem uma série de configurações que eu posso me valer para fazer o monitoramento dessa ferramenta, da virtualização. Aqui ele já me dá o IP que ela pegou, né, no meu DHCP, que isso é uma outra coisa, é outra configuração. Tá? Supondo-se que eu quisesse adicionar um novo storage aqui, se tiver disponível, tá? Vamos meter aqui vou usar esse storage do MikroTik aqui, não posso, já está taxado. Mas era só eu vir aqui, criar um New Storage Repository, de onde? De iSCSI, de Fiber Channel, ou ligado direto,
ou Fiber Channel over Ethernet, que eu posso utilizar fibra ótica via, eu posso utilizar o protocolo TCP em cima da fibra ótica também, para emular um iSCSI e tudo mais, ou posso utilizar um NFS e assim sucessivamente, só ir seguindo o wizard aqui, quanto de espaço que eu quero, que está disponível, papapá, ele vai aparecer aqui para mim alocado e eu já posso acessar a VM aqui, digitar via rede ou diretamente pelo console, fazer as configurações e já começar a gravar a informação lá dentro do disco, ok? Tá? Para desligar a VM ou pausar ela, eu posso mandar dar um suspend aqui, ou posso desligar ela como se fosse um computador normal. E vamos supor que eu queira, por que eu tenho uma base aqui? Deixa eu... Vou desligar ela aqui. E aí o que acontece? Eu preciso adicionar uma nova máquina para instalar um novo serviço de uma nova ferramenta que nós desenvolvemos aqui, tá? Ó, ele está pausada, o que eu posso fazer? Eu quero só fazer uma cópia, então eu clico no botão direito, vou em Copy VM e eu vou colocar no mesmo pool ou em outro pool. Vou botar em outro pool, tá? Qual que é o pool que eu vou colocar? Eu vou colocar no PowerEdge 2950, tá? Next aqui, quais são as redes que eu vou utilizar, algumas configurações básicas e dou um Finish. Automaticamente ele vai fazer uma cópia dessa VM, tá fazendo uma cópia. Se funcionar, ela já vai aparecer aqui e já vai estar disponível para mim utilizar ela e fazer as configurações que eu quero. Aí, logicamente, eu vou ter que pegar um disco, né, alocar disco para os armazenamentos que eu vou fazer, trocar o nome, essas coisas, mas o padrão já está tudo pronto, tudo configurado para funcionar, entendeu? Então ele é bastante simples, tá? Se eu quiser criar uma nova VM, então New VM, aí aqui eu tenho opções, olha, já me dá alguns templates prontos que eu posso simplesmente utilizar. Não quer dizer que se eu clicar aqui em cima do Windows 7, eu vou ter um Windows 7 rodando, eu tenho que ter uma mídia de instalação com licenciamento e tudo mais. Mas, por exemplo, CentOS 7 aqui, ó, CentOS 6, eu clico, dou um Next, ele pede um nome, a descrição que eu posso colocar, de onde eu vou buscar a mídia de instalação, eu posso dar um New aqui, ou eu posso selecionar aqui, ó, por exemplo, ó, CentOS 7, entendeu? Next, ele pede aonde que eu vou colocar, nessa máquina aqui, quanto de CPU eu quero colocar, tá? Vou colocar 10 CPUs, ó, não tem mais esse limite, que eu já estou utilizando bastante coisa, ó, posso botar 3, posso pôr 4, como é que eu quero? Quero 2 sockets com 2, ou eu quero um processador só com 4 núcleos, quanto de CPUs aqui, isso aqui esquece, quanto de memória, aí vai depender do quanto eu tenho disponível, entendeu? Tá? E Next, aqui é o disco que eu vou armazenar o sistema operacional, onde que eu vou colocar ele, tá? Placa de rede e mando criar. Deu um create, ele vai criar a máquina virtual nesse cara aqui e eu já vou começar a instalar o sistema operacional, entendeu? Aqui eu fiz uma cópia do CentOS, tá vendo? Já está aqui disponível. Agora eu posso vir aqui e editar a quantidade de memória, tá? Posso diminuir aqui. Ó, posso colocar mais memória, tá? Posso vir aqui e diminuir a quantidade de memória utilizada e, ó, ok. Estou alterando. Se eu quiser alterar a quantidade de CPU, vem aqui em Properties, CPUs, quero 2 com um socket só, dou um OK, ele já faz a alteração aqui e vida que segue, tá? E assim sucessivamente. Uma vez que eu startar ele vai aparecer aqui, eu já posso ter acesso, tá bom? Então seria mais ou menos isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que era isso que eu queria falar. A um nível mais superficial. Tem uma coisa interessante aqui também que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: nós temos aqui um new pool. O que é isso aqui? Eu posso pegar e juntar todos ou alguns dos meus servidores e tornar eles um só, entendeu? Então eles vão somar ali o processamento, vão fazer um balance automático de onde eles vão lançar as VMs, entendeu? E é ele que faz esse gerenciamento. Eu não fiz isso por alguns motivos que eu posso explicar mais para frente, uma outra hora, mas por enquanto isso aí. Valeu, galera, muito obrigado pela atenção de vocês.